Livro Metafísica. Autor Aristóteles. Livro 8 Eta. Capítulo 1. É preciso tirar as conclusões do que foi dito e, concentrando o principal, propor um arremate. Ora, foi dito que se procuram as causas, os princípios e os elementos das essências. Algumas essências são admitidas por todos, mas, a respeito de outras, alguns pronunciaram-se de maneira peculiar. São consensualmente admitidas as naturais, como fogo, terra, água, ar e os demais corpos simples, e, em seguida, as plantas e suas partes, bem como os animais e as partes dos animais, e, enfim, o céu e as partes do céu. Por outro lado, alguns, de maneira peculiar, afirmam ser essências as formas e os entes matemáticos. Das discussões, resulta que há outras essências, aquilo que o ser é e o subjacente, e, de uma outra maneira, mais o gênero do que as formas específicas, e o universal mais do que os particulares, e ao universal e ao gênero também as ideias encontram-se atadas, pois é pelo mesmo argumento que se reputa serem essências. Visto que aquilo que o ser é ou é a essência, e que o enunciado dele é a definição, por isso delimitou-se a respeito da definição e do em si mesmo, ou e, visto que a definição é um enunciado, e que um enunciado comporta partes, foi necessário examinar também a respeito da parte, e quais são partes da essência e quais não são, e se aquelas são também partes da definição. Além do mais, nem o universal é essência, nem o gênero, e, a respeito das ideias e entes matemáticos, deve-se examinar depois, dado que alguns afirmam haver tais essências, à parte das sensíveis. Agora, porém, voltemos para as essências consensualmente admitidas. Estas são as sensíveis, e as essências sensíveis, todas elas, comportam matéria. É a essência o subjacente, de um modo, a matéria. Falo da matéria que, não sendo um certo isto efetivamente, é em potência um certo isto, de outro modo, a definição e a forma, a qual, sendo um certo isto, é logicamente separável. Em terceiro lugar, o composto de ambas, do qual unicamente a geração e corrupção, e que é separado sem mais, pois, entre as essências que o são como definição, umas são separadas sem mais, ao passo que outras não. É evidente que também a matéria é a essência, em todas as mudanças opostas, é algo determinado aquilo que subjaz as mudanças, por exemplo, na mudança de lugar, aquilo que agora está aqui, mas depois está num lugar diverso, ou nas mudanças de crescimento, aquilo que agora é de tal e tal tamanho, mas depois é menor ou maior, ou nas mudanças de alteração, aquilo que agora tem saúde, mas depois está doente, e de maneira semelhante, também nas mudanças conforme a essência, aquilo que agora está em geração, mas depois está em corrupção, e aquilo que agora é subjacente como um certo isto, mas depois como que subjacente da privação. E acompanham esta última as demais mudanças, ao passo que ela própria não acompanha uma ou duas das outras, e de fato, não é necessário que algo, por comportar matéria local, comporte também matéria generativa e corruptiva. Qual é a diferença entre vir a ser sem mais e vir a ser não sem mais, foi dito na física. Capítulo 2. Dado que a essência enquanto subjacente matéria é consensualmente admitida, e que esta essência é a impotência, resta afirmar qual é a essência das coisas sensíveis enquanto efetividade. Demócrito parece ter julgado haver três diferenças, pois afirma que o corpo subjacente, a matéria, é um único e o mesmo, mas que apresenta diferenças ou por arranjo, que é configuração, ou pelo modo, que é posição, ou por contato, que é ordem, e entretanto, há, manifestamente, muitas diferenças. Por exemplo, algumas coisas se dizem pela composição da matéria, como todas as que são por fusão, por exemplo,
a hidromel ou outras, por amarração, como, por exemplo, um facho ou outras, por colagem, como um livro ou outras, por encaixe, como uma banqueta ou outras, por sua vez, por vários desses itens ou outras, por posição, como limiar e portal, pois estes diferem entre si por estarem dispostos de certo modo ou outras, pelo tempo, como almoço e jantar ou outras, pelo lugar, como os ventos ou outras, enfim, pelas afecções sensíveis, tais como dureza e moleza, densidade e rareza, secura e umidade ou outras, por algumas dessas afecções e outras, por sua vez, por todas elas, e, em geral, umas por excedência e outras por falta. Por conseguinte, evidentemente também o se afirma de tantos modos, e de fato, um limiar é porque encontra-se assim disposto, e o ser o significa o estar ele assim disposto, bem como o ser gelo o significa o estar assim condensado. Em alguns casos, o ser será definido, de fato, por todas essas diferenças, pelo fato de alguns itens estarem misturados, outros estarem fundidos, outros estarem atados, outros estarem condensados, outros se utilizarem das demais diferenças, por exemplo, mão ou pé. Assim, devemos buscar aprender os tipos das diferenças, pois elas serão os princípios do ser. Por exemplo, algumas coisas são por mais e menos, ou pelo denso e pelo raro e outros itens desse tipo, e de fato, todos esses itens são excedência e falta. E se algo é pela configuração, ou pela lisura e aspereza, todos são pelo retilíneo e pelo curvo. E, para algumas coisas, o ser será o estar misturado, e de maneira oposta será o não ser. Ora, por estas considerações, dado que a essência é causa do ser de cada coisa, é evidente que se deve procurar entre tais itens qual é a causa do ser de cada uma dessas coisas. E nenhuma delas é essência, nem sequer em combinação, mas, em cada uma, há algo análogo. E, tal como nas essências aquilo que se caracteriza a partir da matéria é a própria efetividade, também o é nas demais definições, sobretudo. Por exemplo, se for preciso definir limiar, diremos ou madeira ou pedra disposta de tal e tal maneira, e, se for preciso definir casa, diremos ou tijolos e madeiras dispostos de tal e tal maneira, ou, além do mais, em alguns casos há também em vista de que, se for preciso definir gelo, diremos ou água congelada ou condensada de tal e tal maneira, ou consonância é tal e tal mistura de agudo e grave, ou do mesmo modo também nos demais casos. Assim, por estas considerações, é evidente que a efetividade, isto é, a definição, é diversa para uma matéria respectivamente diversa, pois, de alguns, a efetividade é a composição, de outros, é a mistura, de outros, alguma outra entre as diferenças mencionadas. Por isso, entre os que propõem definições, aqueles que afirmam que a casa é pedras, tijolos, madeiras ou enunciam a casa em potência, pois estes itens são matéria, por sua vez, aqueles que propõem o abrigo protetor de bens e de corpos, ou algo deste tipo, enunciam a efetividade, e enfim, aqueles que compõem ambos estes enunciados enunciam a terceira, a essência que se constitui daquelas, pois afigura-se que a definição através das diferenças é da forma e da efetividade, ao passo que a definição a partir dos itens imanentes, é antes, da matéria, semelhantemente para as definições que Arquitas aceitava, pois elas são do conjunto. Por exemplo, o que é calmaria? Repouso em grande quantidade de ar, com efeito, o ar é matéria, ao passo que o repouso é efetividade e essência. O que é bonança? Uniformidade do mar, o subjacente como matéria é o mar, ao passo que a efetividade e a forma é a uniformidade. Assim,
Por estas considerações, é evidente o que é a essência sensível e como ela é. De fato, uma é como matéria, outra, como forma e efetividade, e a terceira é a que se constitui destas. Capítulo 3. É preciso não ignorar que, às vezes, passa despercebido se o nome designa a essência composta ou a efetividade e a forma. Por exemplo, se o caso é designador daquilo que é comum e, a saber, abrigo constituído de tijolos e pedras dispostos de tal e tal maneira, ou designador da efetividade da forma, que é abrigo, e se o linha ou é díade em comprimento, ou díade, e se o animal é alma no corpo, ou alma, pois é ela que é a essência e efetividade de certo tipo de corpo. É plausível que o animal aplique-se a ambas as coisas, não enquanto definido por uma única definição, mas, antes, tomado em relação a algo único. Mas isto faz diferença para outro assunto, para a investigação da essência sensível, porém, não faz nenhuma diferença, pois aquilo que o ser é encontra-se na forma e na efetividade. De fato, a alma e o ser para a alma são idênticos, ao passo que não são idênticos o ser para o homem e o homem, a não ser que também a alma possa ser dita homem, é assim em alguns casos, mas, em outros, não. É certo que a sílaba, para quem a examina, não se manifesta como constituída das letras e de composição, e a casa não é tijolos e composição. E isso é correto, pois a composição não resulta daqueles itens de que é composição, tampouco a mistura resulta daqueles itens de que é mistura. Semelhantemente, tampouco nenhum dos outros casos. Por exemplo, se o limiar se dá por posição, não é a partir do limiar que resulta a posição, mas, antes, é aquele que resulta desta. Assim, tampouco o homem é o animal e bípede, mas, antes, é preciso haver algo que seja a parte deles, se eles são matéria, algo que não seja nem elemento, nem constituído de elementos, mas que seja essência, por eliminação da qual enunciam a matéria. Se, então, isto é causa do ser, e se é a essência que é tal coisa, eles não podem enunciar a própria essência. É necessário que esta seja ou eterna, ou corruptível sem passar por processo de corrupção, e que se torne dada sem processo de vir a ser. Foi provado e elucidado a lures que ninguém produz ou gera forma, antes, se produz isto, e que é o composto delas que é suscetível de vir a ser. Mas, se as essências das coisas corruptíveis são separáveis, ainda não está claro, ou não obstante, é evidente que isso não é possível ao menos em alguns casos, para todas as coisas que não podem ser a parte dos alguns, por exemplo, casa e equipamento. Na verdade, estas coisas mesmas nem são essências, assim como nenhuma outra que não seja constituída por natureza, pois, entre os entes corruptíveis, é plausível que se considere apenas a natureza como essência. Por conseguinte, tem algum acerto o impasse com o qual os antistênicos e outros assim desprovidos de formação se embaraçaram, a saber, que não é possível definir o que é, pois a definição seria um enunciado longo, mas que seria possível, sim, ensinar de que qualidade é, mas não o que é, por exemplo, que a prata é tal como o estanho. Por conseguinte, haveria uma essência da qual seria possível haver definição e enunciado, e isto é, a composta, seja ela sensível ou inteligível, por outro lado, dos itens primeiros de que ela se constitui, não mais seria possível haver definição, visto que o enunciado definitório indica algo a respeito de algo, e é preciso que um destes itens seja como matéria, e o outro, como forma. É evidente também, se as essências são, de certo modo, números, porque elas são deste modo e não são constituídas de unidades, como alguns afirmam. Com efeito, também a definição é um certo número, pois ela é divisível,
e divisível em itens indivisíveis, pois os enunciados não são ilimitados, e o número é de tal qualidade. E assim como, quando se subtrai de algum número, ou quando se lhe acrescenta de algo de que tal número se constitui, não mais se tem o mesmo número, mas sim outro, mesmo se o menor item possível for subtraído ou acrescentado, do mesmo modo, também a definição e o aquilo que o ser é ou não mais serão o mesmo, se algo lhe for subtraído ou acrescentado. E, com relação a um número, deve haver algo pelo qual ele é um e mais, agora, não conseguem afirmar por meio de que ele é um, dado que é um número, com efeito, ou não seria um a não ser como um agregado, ou, se de fato é um, deve-se enunciar o que é que o faz um só a partir de muitos. Também a definição é una, e, semelhantemente, tampouco conseguem explicá-la. Isso ocorre conforme a expectativa, pois ambos os casos competem ao mesmo argumento, e a essência é um ou desta maneira, mas não, como afirmam alguns, como que sendo uma unidade ou um ponto, e antes, cada uma é uma certa efetividade e natureza. E assim como um número não admite o mais e o menos, tampouco a essência segundo a forma, mas, se é que alguma o comporta, é a essência com matéria. Assim, a respeito da geração e corrupção das essências mencionadas, de como seria possível e como seria impossível, e também a respeito da redução a números, esteja delimitado até este tanto. Capítulo 4. A respeito da essência material, é preciso não passar despercebido que, mesmo se tudo fosse constituído de um mesmo item primeiro, sou dos mesmos como primeiros, e mesmo se houvesse uma mesma matéria como princípio para as coisas que vêm a ser, há, não obstante, uma matéria própria a cada uma. Por exemplo, da fleuma, são matéria primeiro os doces ou as gorduras, e da bile, os ácidos, ou outros itens, e talvez eles se constituam de um mesmo item. Ocorre haver várias matérias de uma mesma coisa, quando uma delas é matéria da outra. Por exemplo, a fleuma constitui-se de gordura e de doce, se a gordura se constitui de doce, ou no entanto, a fleuma constitui-se da bile por se resolver na bile como em sua matéria primeira. De fato, a partir de B ou se diz de duas maneiras, ou quer dizer que a se dá depois de B, ou que a resolve-se em B como em seu princípio. É possível que, sendo a matéria uma única, surjam coisas distintas, devido à causa que move, por exemplo, da madeira, surge tanto banco como cama. De certas coisas, porém, a matéria é necessariamente distinta, na medida em que elas são distintas entre si. Por exemplo, um serrote jamais poderia vir a ser constituído de madeira, e isso nem sequer está no poder da causa que move, pois ela não poderia produzir um serrote de lã ou de madeira. Por outro lado, se é possível produzir uma mesma coisa a partir de matérias diversas, é evidente que é a mesma técnica, isto é, o princípio que move, pois, se fossem distintos não só a matéria como também aquilo que move, também o seria aquilo que se gera. Quando alguém procura a causa, e dado que as causas se afirmam de diversos modos, é preciso relatar todas as causas possíveis. Por exemplo, do homem, qual é a causa enquanto matéria? Seriam os sangues menstruais? E qual seria enquanto causa motora? Seria o esperma? E qual seria enquanto forma? Aquilo que o ser é. E qual seria como em vista de que? O acabamento. E, certamente, ambas as últimas são uma mesma coisa. E é preciso relatar as causas mais próximas. Qual é a matéria? Não fogo, ou terra, mas sim aquela que é própria.
Portanto, no que respeita às essências naturais e suscetíveis de geração, é necessário proceder assim, se se pretende proceder corretamente, dado que as causas são precisamente estas tantas, e dado que é preciso vir a conhecer as causas. Por outro lado, no que respeita às essências naturais, porém eternas, é diverso o tipo de explicação. Com efeito, algumas, certamente, não comportam matéria, ou não comportam uma matéria de tal e tal qualidade, mas apenas uma matéria capaz de se mover pelo lugar. Tampouco a matéria para aquelas coisas que, embora sejam por natureza, não são essências, ou antes, é uma essência que se encontra subjacente. Por exemplo, qual é a causa do eclipse? Qual é a matéria? Não há, a não ser a lua, que o sofre. E qual é a causa que moveu, isto é, destruiu a luz? A terra. E certamente não há em vista de que. E a causa enquanto forma é a definição, mas, se a definição não envolver a causa, não será evidente. Por exemplo, o que é eclipse? Privação de luz. Mas, se for acrescentado o devido à terra interposta no meio, eis a definição com a causa. Do sono, não é evidente qual seria o item que primeiramente o sofreria. Seria o animal? Sim, mas em qual parte? E qual seria a primeira? Coração ou alguma outra? Além disso, por obra de quê? Além disso, qual seria a afeição, a que seria de tal parte, mas não do todo? Seria certa imobilidade de tal e tal tipo? Sim, mas esta última sucederia pelo fato da parte primeira sofrer o quê? Capítulo 5. Dado que alguns entes são o caso e não são o caso, sem os processos de geração e corrupção, por exemplo, os pontos, se de fato são o caso, e, em geral, as formas, com efeito, não é o branco que vem a ser, mas sim o lenho branco, visto que tudo que vem a ser algo a partir de algo, não é verdade que todos os contrários poderiam vir a ser um a partir do outro, mas, antes, é de modos distintos que homem branco vem a ser a partir de homem negro e que branco vem a ser a partir de negro. Tampouco a matéria de todos os contrários, mas sim de todos aqueles para os quais a geração e mudança de um para o outro, ou no entanto, não a matéria dos entes que são o caso ou não são o caso sem sofrer processo de mudança. Há dificuldade em saber de que maneira a matéria de cada coisa comporta-se em relação aos contrários. Por exemplo, se o corpo é em potência saudável, e se a doença é contrária à saúde, seria o corpo ambos em potência? E a água, seria em potência vinho e vinagre? Ou, de um deles, ela seria matéria segundo a disposição e a forma, ao passo que, do outro, pela privação e corrupção contra a natureza? Há certa dificuldade em saber por que o vinho não é matéria do vinagre, nem é em potência vinagre, e embora a partir dele surja vinagre, e por que o vivente não é em potência cadáver. Ou não, mas é por concomitância que se dão as corrupções, e a matéria do animal é ela mesma, pela corrupção, matéria e potência do cadáver, e também a água ou é do vinagre, de fato, estes itens vêm a ser a partir daqueles como a partir do dia vem a noite. E, com respeito a todas as coisas que assim se transformam uma na outra, é preciso que retornem à matéria, por exemplo, se, a partir do cadáver, vem a ser animal, é preciso que primeiro retorne à matéria, e, assim, em seguida, venha a ser animal, e é preciso que o vinagre se mude em água e, em seguida, venha a ser vinho. Capítulo 6. Sobre o impasse mencionado a respeito das definições e dos números, qual é a causa de ser uno?
De fato, há uma causa de tudo que comporta várias partes e que não é um todo como agregado, mas um todo integral para além das partes, dado que, inclusive entre os corpos, para uns, é o contato que é causa de ser uno, para outros, é viscosidade ou uma outra afecção desse tipo. A definição é um enunciado uno não por conjunção, como a Ilíada, mas por ser de algo uno. Ora, o que é, então, que faz uno o homem, e por que o homem é um e não muitos, isto é, animal e bípede, e principalmente se há, como alguns afirmam, um animal em si e um bípede em si? Por que o homem não é estes EMC, e por que os homens não poderiam ser por participação não em homem, nem em algo único, mas por participação em dois itens, e em animal e em bípede? Em suma, por que não seria possível que o homem fosse não um só, mas mais de um, e animal e bípede? Ora, evidentemente, para os que procedem da maneira como costumam definir e se pronunciar, não é possível explicar e resolver tal impasse, no entanto, se, como dizemos, um é matéria e o outro é forma, e se um é impotência e o outro, efetivamente, a questão que se propôs não mais parecerá ser um impasse. Com efeito, este impasse é o mesmo que haveria no caso em que a definição de Ovestio fosse ronze esférico. Neste caso, tal nome seria designador dessa descrição, de modo que a questão investigada seria a seguinte: qual é a causa de serem um só o esférico e o bronze? Ora, não mais se manifestaria nenhum impasse, porque um é matéria e o outro é forma. Qual seria, então, a causa disto e de ser efetivamente aquilo que é impotência, além do fator eficiente no domínio das coisas em que há geração? De fato, não há nenhuma outra causa pela qual a esfera impotência é efetivamente uma esfera, mas tal causa era aquilo que o ser é para cada um deles. E um tipo de matéria é inteligível, outro, sensível, e, na definição, sempre um item é matéria, e o outro é efetividade. Por exemplo, o círculo é figura plana. Com relação a tudo que não comporta matéria, e nem inteligível, nem sensível, cada coisa é, de modo imediato, aquilo que precisamente certo ou é, assim como aquilo que precisamente certo ente é, e o isto, o de tal qualidade, o de tal quantidade, se é por isso, inclusive, que nem o ente nem um encontram-se presentes em suas definições, e o aquilo que o ser é ou é, de modo imediato, certo, assim como certo ente, e por isso, inclusive, para nenhuma dessas coisas há uma causa distinta pela qual são o e certo ente, de fato, cada uma é, de modo imediato, certo ente certo ou não como se encontrassem no ente no como em um gênero, nem como se estes últimos fossem separados à parte dos particulares. Devido a esse impasse, alguns propõem a participação e se embaraçam em dizer qual é a causa da participação e o que é o participar, outros, por sua vez, propõem a copresença da alma, como Nicofrão disse que o conhecimento é uma copresença do conhecer e da alma, outros, enfim, afirmam que o viver é composição ou conjunção da alma ao corpo. No entanto, o mesmo argumento se daria em todos os casos, também o estar saudável seria copresença, ou conjunção, ou composição entre alma e saúde, e ser o bronze um triângulo seria composição de bronze e triângulo, e o ser branco seria composição de superfície e brancura. Mas a causa é que procuram uma definição e uma diferença que produza uma unificação entre potência e efetividade. No entanto, conforme foi dito, a matéria última e a forma são uma só e mesma coisa, a primeira, em potência, a segunda, efetivamente. Por conseguinte, é semelhante procurar qual é a causa de uma coisa e qual é a causa de ela ser una, pois cada uma é algo uno, e, de certo modo, aquilo que é em potência e aquilo que é efetivamente são algo uno,
de modo que não há nenhuma outra causa, a não ser algo que mova desde a potência até a efetividade. Tudo que não comporta matéria é sem mais aquilo que precisamente algo uno é. Parabéns por chegar até o final deste audiolivro. Nós gostaríamos que você compartilhasse o seu saber conosco, escrevendo nos comentários do vídeo sobre os assuntos abordados no livro, para podermos debater ideias, insights e sugestões. Se você gostou do livro, deixe seu like e inscreva-se no nosso canal para não perder nenhum audiolivro. Obrigado por fazer parte da nossa comunidade.